Pecadas. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo e junto com Ele vamos, nesta noite, por meio do Seu Espírito, adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a Sua Palavra. Estamos aqui totalmente dependentes do Seu Espírito para que isso venha nos acontecer. Louva a Deus por esta oportunidade que nós estamos tendo, que Deus continue nos abençoando e que Deus possa, com que a gente venha passar logo por essa etapa, por essa fase e voltarmos à normalidade, porque é muito complicado, inclusive para mim, que não estou muito acostumado com esse novo método, né, que nós temos que adotar a respeito do culto online. Tá? Mas é o que temos para hoje e assim nós vamos continuar fazendo até esta tempestade passar e nos deixar em paz, certo? Então quero louvar a Deus já pela sua vida, que já está comigo, que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida, nossa querida irmã Nené, que Deus abençoe a sua vida, sua família, em nome de Jesus, grandemente. Acredito que a senhora está trabalhando, passei ainda agora, eu vi a senhora no caixa. Acredito que a senhora esteja trabalhando. Então que Deus possa lhe abençoar aí, que Deus possa abençoar seu trabalho, seu comércio, sua família, em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre santidade. E por que santidade? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. E o sacerdote, ele usava uma placa de ouro sobre o seu pescoço, na altura do peito, e estava escrito santidade ao Senhor. Então o sacerdote, ele tinha essa placa de ouro que fazia parte da ornamentação da sua roupa, e nessa placa tinha justamente essa escrita, santidade ao Senhor. E era um homem que tinha que viver em santidade, pois ele, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para poder aspergir sangue sobre o prato propiciatório que ficava em cima da Arca da Aliança. Então, ele entrava, às vezes, até amarrado, não é? Com alguns sinetes, porque caso ele estivesse em pecado, ele era fulminado e os outros tinham que tirar ele de lá de dentro, puxava ele com a corda, para poder manter o lugar puro e não impuro. Então era um homem que tinha que viver em santidade. Ele tinha que viver em santidade constante, tanto que quando ele ia entrar lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, fazia isso, ele oferecia holocausto acerca de si mesmo, expiava seus próprios pecados através de um animal imolado, e em seguida ele entrava para expiar o pecado do povo. Então, nós também temos que andar com essa placa santidade ao Senhor. Ela tem que fazer parte da nossa vestidura. É isso que nós temos que entender. A paz, Michele, que Deus abençoe tua vida, tua família, teus filhos, meu amigo Ivo. Deus abençoe também o seu trabalho, a todos vocês em nome de Jesus. Então, esta parte que compunha, né, que fazia... era uma parte da composição da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, tem que fazer parte da nossa vida. Então, nossa vida tem que ser exatamente essa expressão, santidade ao Senhor. E num tempo e num momento tão vivido com falta de santidade. Porque nós estamos vendo isso desde os púlpitos até a nave da igreja, até as denominações. A falta de santidade no corpo de Cristo. Não posso nem dizer isso, eu não vou nem dizer o corpo de Cristo. A falta de santidade na igreja, ela tem sido visível constantemente. Nos ministérios de louvor, nas músicas, nas pregações, não é? E isso verdadeiramente tem acontecido. É visível, é visível. Você compra aí você vai ver no YouTube um desses ministérios de louvor que tem surgido aí nesses dias,
cantando alguns hinos, você vê desde o hino até a própria apresentação do ministério de louvor, a falta de santidade nas pessoas, porque a ideia de santidade é uma questão interna, não externa, mas é uma questão que acontece internamente, que ela é vivida externamente. A santidade nada mais é do que isso. E a gente tem visto isso muito pouco no meio do povo de Deus, irmãos. E com o passar do tempo, as coisas têm ficado cada vez mais estreito. A roupa das mulheres, como tem até um grupo de funk gospel, que eu também não sou muito fã dessas coisas não, mas tem um grupo de funk gospel que diz que as irmãs querem cantar um hino, aí diz o nome da cantora, diz que quer cantar um hino para não sei, um hino de não sei quem, mas com short de Anitta, né? Então, assim, essa é uma realidade, porque eu não me lembro bem de eu dizer, mas é bem interessante a composição da música, sabe? Você quer cantar uma música na igreja para não sei quem, mas com short de Anitta, né? E o cantador lá fica dizendo, eu vou dizer. Um dia desse eu assisti aí no YouTube algo dessa natureza. E ele não está completamente correto, mas também não está completamente errado. E essa tem sido a realidade, irmãos. Tem sido a realidade e isso tem se tornado cada vez mais natural, sabe? E aquelas igrejas que tenta viver e defender a questão do tradicionalismo, a questão mais tradicional da igreja, ela se torna careta nos dias de hoje, porque nós estamos não nos tempos bíblicos. Olha, eu vi uma pessoa dizendo isso esses dias. Gente, nós não estamos mais nós não estamos mais nos tempos bíblicos. Nós estamos no século 21. Ou seja, a Bíblia perdeu a força no século 21, foi? Provavelmente não. De maneira nenhuma ela perdeu a força. As pessoas é que estão andando sem santidade. E isso é constante, irmãos. Constante. Desde roupa a pregações, músicas, igrejas inteiras, sabe? As pessoas entrando na igreja com falta de reverência, assistindo o culto sem reverência. Agora os cultos são... a maioria das igrejas tem Wi-Fi, as pessoas ficam... recentemente uma pessoa me contou que foi para uma determinada igreja, um tempo desse, viu as pessoas dentro da igreja, no Wi-Fi, da própria igreja, e largavam os sapatos, ficavam com os pés em cima das cadeiras. E isso é uma igreja enorme que tem aqui para o lado de Natal, acontecendo esse tipo de coisa. Lógico que a pessoa fica se sentindo à vontade, a pessoa fica se sentindo em casa. E nós em casa, nós estamos na casa de Deus, e nós temos protocolos, nós temos princípios, nós temos liturgias, mas infelizmente isso não tem atraído mais as pessoas. Essa questão mais de tradicional, mais conservadora, não tem atraído muita gente. As pessoas querem mais para a liberdade, né? Inclusive tem até uma igreja com esse nome. E com isso eu não estou dizendo que essa igreja não seja uma igreja correta, não é nada disso. Mas tem uma igreja da liberdade e as pessoas querem isso, né? Querem isso. O próprio nome da igreja já é muito sugestivo, né? Eu não sei como é que funciona lá, mas tem um aí que eu já vi esse nome. Então nós precisamos, irmãos, entender um pouco mais sobre santidade para podermos assim, quem sabe através de uma compreensão do que é a santidade, podermos tentar vivê-la, né? Venhamos a querer vivê-la, porque tem sido muito difícil, irmãos, tem sido muito difícil, inclusive para pastores que são mais conservadores, pastorear em tempos como esse, tá certo? E para esta ocasião eu escolhi um texto que se encontra lá no capítulo 29 do livro do Êxodo, os versículos 43 a 44. Aí você pode acompanhar comigo aí, agora na sua palavra, aí abra sua Bíblia e acompanhe comigo, certo? Uma pessoa como a minha mãe, por exemplo, que está aí comigo, benção mãe, Deus abençoe a senhora aí, viu? Um abraço em todos aí, na missionária Tânia, pastor Neto, em todos aí. Espero que todos estejam bem. Então, uma pessoa como a minha mãe, que praticamente passou a vida inteira dentro de uma igreja, já vivenciou muitas coisas. Ela vivenciou as evoluções da igreja. Meu pai, que já está com o Senhor, também ele não aceitava essa evolução da igreja. A igreja está evoluindo, na minha concepção, até demais.
até demais. Tem pastores que estão querendo fazer os cultos dentro dos seus escritórios, né? Isso antes da pandemia. Hoje está fazendo, mas antes da pandemia tinha pastor lá em João Pessoa que queria fazer os cultos dentro do escritório, e as pessoas iam para a igreja, e quando fosse na hora do culto, depois de louvor, descia um telão e o pastor de dentro de casa, no seu escritório, pregando lá, certo? E a igreja assistindo lá dentro de casa. Quem quisesse ir para o templo, quem não quisesse podia ficar em casa, né? Então essa ideia de que nós somos o templo, enfim, essas coisas aí que está tudo deturpado, é tudo antibíblico, certo? E que as pessoas tenham se utilizado disso aí para poder ser muito cômodo a si mesmo, né? Então, os sacrifícios de Isaías, os sacrifícios de Paulo, o sacrifício da maioria dos apóstolos, dos profetas, ou seja, é em vão. O sacrifício da igreja perseguida, essas pessoas tornam em vão. Porque a igreja perseguida tem um dos maiores desejos, é poder se reunir num templo. É poder estar livre para adorar. E as pessoas têm esse desejo, têm essa oportunidade e não fazem. Não fazem. Será que isso também não tem a ver, irmãos, com essa questão da santidade? Será que santidade tem só a ver com roupa, com comportamento? É isso que nós vamos tentar explicar para você neste momento, tentando tratar um pouco sobre este assunto, tá certo? Preste bastante atenção, que o Senhor venha nos iluminar e venha nos abençoar por meio do seu Espírito neste momento, no qual dependemos totalmente para a explicação e retenção desta palavra. Êxodo 29, versículo 43 e 44 nos diz assim: ali verei aos filhos de Israel, melhor dizendo, ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Certo? Preste bem atenção na leitura, porque a leitura por si só já fala muito sobre a questão da santidade. Ali virei, diz o Senhor, aos filhos de Israel, para que, por minha glória, que é a glória de Deus? A presença dele, tá certo? A presença de Deus. Para que, por minha presença, sejam santificados. E consagrarei, separarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Tá certo? Então aqui nós já estamos aqui diante de uma palavra do próprio Deus. Diz que ele viria para santificar com a sua presença o povo de Israel, a congregação, e ele iria separar Arão e seus filhos para o serviço a ele sacerdotal. Então essa obra, ela acontece pela presença de Deus. A santidade em nossas vidas não está só relacionado ou relacionada à questão de uma veste, à questão de não, mas a própria presença de Deus é quem nos santifica. Por isso que ele disse que viria sobre Israel, iria separar dois para esse ofício sacerdotal. Ele iria santificar a congregação, ele iria consagrar a congregação, e ele iria também separar dois para que pudessem servi-lo com santidade. Por isso, meus amados irmãos, que a nossa felicidade futura, ela significa estar onde Cristo está, e ver sua glória. Não há melhor preparação para isso que encher os nossos pensamentos com ela desde agora. Seus pensamentos têm que estar cheios pela glória de Deus, que nada mais é do que a sua presença. Nós temos que aguardar, não é? Entendendo que a nossa felicidade futura, ela significa estar onde Cristo está. E para isso nós precisamos encher os nossos pensamentos com esta glória e esta vontade desde agora.
Sabe por quê? Porque senão seremos tão pecaminosos, se não começarmos a partir de agora, pensarmos nisso e começarmos a trocar isso com outras coisas, que não é o suficiente, que não nos será o bastante, que não nos será edificante. Quão pecaminosos e tolos seremos nós, se pensarmos muitos em outras coisas e não nisso. E não o que isso é para nós, não o que isso representa para nós. Essa felicidade futura que é estar onde Cristo está. Assim estaremos gradualmente sendo transformados pela sua glória, pela sua presença. É apenas Cristo e de Cristo que podemos nos alegrar e nos gloriar. Porque Ele é o Senhor glorioso e tem compartilhado das suas glórias a cada dia com todos nós. Ele tem feito isso a todo momento. Ele tem feito isso a todo instante. Aqueles que têm assim a oportunidade de o fazer, o faz. E nós seremos tolos, irmãos, e nós seremos, assim, pecaminosos se o nosso pensamento, melhor dizendo, não estiver exatamente colocado nisso. Eu quero estar onde Cristo está, a minha felicidade futura é essa. A minha felicidade futura é ir para aquele lugar que Ele preparou para mim. A minha felicidade futura consiste em estar onde Cristo está, viver para a glória de Cristo agora, para poder estar onde Cristo está. E eu serei tolo e totalmente pecaminoso se isso não for aquilo que permeia a minha mente constantemente. É isso. E se eu começar a fazer isso junto com você a partir de agora, nós seremos gradualmente transformados pela sua glória, pela sua presença. Porque é apenas de Cristo, irmãos, que podemos nos alegrar e nos gloriar. Porque Ele é o Senhor glorioso e tem compartilhado conosco suas glórias para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto que nós usamos como base para começarmos esse pensamento sobre santidade, nesse texto que nós lemos, o Senhor, pela sua glória, pela sua presença, como eu já falei, Ele iria fazer o quê? Santificar os filhos de Israel, que é uma representatividade da igreja. Os filhos de Israel, no texto lido, representa a igreja hoje. Então Deus, pela sua glória, que consiste na sua presença, Ele iria santificar os filhos de Israel, que é uma figura da igreja atual. E nisso, meus amados irmãos, nós vemos no texto uma linda e real definição de santificação. Santificação que não é pelas obras, mas pela presença de Deus. Não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus é. Pois Ele é o Deus santo, santo, santo e santo é o Senhor dos Exércitos, como diz os próprios querubins, lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Os serafins, melhor dizendo, estavam lá declarando a santidade ao Senhor. E Deus estava tornando aquele lugar santo pela sua presença. Tanto que o próprio Isaías foi santificado naquele momento, porque ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o próprio Deus, por meio de um serafim, fez com que ele pegasse uma brasa viva do seu altar e tocasse na boca do profeta, e o profeta foi purificado e as suas iniquidades perdoadas pelo próprio Deus. E ele saiu dali santificado. Só lembrando que isso é uma obra vinda do divino, do próprio Deus. É uma obra que o próprio Deus, por meio da sua presença, faz. E o que nos cabe, irmãos, buscar cada vez mais a sua presença, para andarmos em
santidade. Sem a presença de Deus, como é que nós vamos andar em santidade, irmãos? Não tem como andarmos em santidade sem a presença de Deus. E não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras, mas é por aquilo que Deus é. É por aquilo que Deus é. E Deus é santo, santo, santo e santo. E ser santo significa que nós somos um povo que foi separado pelo próprio Senhor para o seu deleite, para a sua alegria. Por isso que lá em Levíticos, capítulo de número 20, versículo de número 26, diz: ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O que significa dizer que Deus nos separou de um povo, nos santificou pela sua presença entre nós, para o seu próprio deleite, para a sua própria alegria, para ser dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é importante ressaltarmos, irmãos, que a natureza humana foi no princípio feita em Adão e Eva, a imagem de Deus, cheia de beleza, cheia de glória. No entanto, o pecado derrubou essa glória. O pecado fez com que essa glória caísse por terra, no pó. E a natureza humana tornou-se completamente diferente de Deus, cuja imagem havia perdido. Satanás assumiu o controle. E se as coisas fossem deixadas dessa forma, a humanidade teria perecido eternamente. Uma vez que tudo isso aconteceu, o próprio Satanás assumiu o controle. Deus fez o homem, Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança. Sabe? E era uma beleza, era uma glória que estava sobre aquele primeiro casal. Mas diante daquele fato acontecido, que todos vós conheceis bem, esta glória caiu por terra, esta beleza foi deturpada, e Satanás assumiu o controle completamente. E se as coisas fossem deixadas dessa maneira, a humanidade teria perecido para toda a eternidade. A humanidade teria sido exterminada. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, voluntariamente quis assumir a natureza humana, pois o Verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós. Assim, a nossa natureza humana, após ter mergulhado nas maiores profundezas da miséria, da pecaminosidade, agora foi erguida acima da criação de Deus. Foi erguida acima de toda a criação. Pois Ele exaltou a Cristo, pondo-a à sua direita nos céus, e nós estaremos em Cristo Jesus, de acordo com Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21, quando ele diz: pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus Cristo veio restaurar, veio santificar aquilo que havia sido sujo, deturpado e corrompido. Aquilo que, se o diabo, quando assumiu o controle, tivesse ficado desta maneira, sem o plano da redenção de Deus para a humanidade que pela graça de Deus recebeu fé para crer em sua inclusão no corpo de Cristo, entendeu corretamente o propósito da natureza humana, e por isso deve se alegrar. Porque a natureza humana foi elevada das profundezas do pecado, irmãos, para a glória que agora recebeu mediante a honra concebida de Cristo Jesus. Mediante a honra concedida a Cristo, a humanidade recuperou esta glória que havia sido perdida
pelo primeiro casal, administrada por Satanás, tomada à força pela mão do Todo-Poderoso e devolvida aos homens. E todo ser que goza dessa natureza humana sabe que ela desceu às profundezas do pecado. Mas pela glória que ela recebeu mediante a honra concedida a Cristo, ela foi agora para o céu, não é? Na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi carne e viveu entre nós. A nossa natureza no homem, Cristo Jesus, foi para o céu eterno, de glória e de luz. E Ele prometeu que onde estivesse ali, nós também estaríamos com Ele. Lá em João, capítulo 14, versículo de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você já tinha pensado por esta ótica, que aquilo que foi deturpado pela sugestão da serpente, do diabo, aquilo que havia sido caído, aquilo que havia sido perdido a beleza e a glória, o Senhor Jesus Cristo voluntariamente veio e recuperou isso, porque Ele se fez carne, Ele se vestiu, um Deus vestido de natureza humana, e Ele recuperou a glória e a colocou, esta natureza humana, sobre o topo de toda a criação, porque Ele está assentado à direita de Deus Pai, Ele está habitando do lado de Deus Pai no céu da eternidade. E isso fez com que a natureza humana em Cristo Jesus, concedida a Ele, pudesse receber a glória e a beleza que foi perdida. E essa glória e essa beleza que havia sido perdida e deturpada, foi recuperada na pessoa de Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus se fez carne e habitou entre nós, depois que a natureza humana, ela aprofundou-se no lamaçal do pecado, ela foi deturpada, ela desceu ao pior nível. Jesus Cristo veio para recuperá-la. Louvado seja o nome do Senhor. E em carne viveu em obediência e em santidade, e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso sim foi uma obra de restauração, foi uma obra de recuperação do Todo-Poderoso na pessoa de Cristo, porque a natureza havia aprofundado-se, havia descido à profundeza do pecado. E o Senhor Jesus Cristo veio e se fez carne, e na própria carne glorificou a Deus, porque a carne havia perdido a beleza da glória, a beleza recebida em Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança. E Cristo veio e em carne glorificou a Deus, e hoje está na glória com Deus Todo-Poderoso. E Ele disse, por meio do Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, que nós também, seres humanos, que fomos deturpados, descemos às profundezas do pecado, também poderíamos estar com Ele aonde Ele está. Por isso que Ele disse, eu fui preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. Que coisa linda, que plano extraordinário. Complexo, é verdade, mas extraordinário. Que coisa extraordinária, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Uma coisa que havia se perdido, Ele veio recuperar. Por isso que Ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E se você não entendia isso, se você não via isso, olha que beleza. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não só com simples missão de morrer como um cordeiro, mas antes de restaurar o que se havia perdido, antes de exaltar a coroa da criação de Deus, que foi o homem que perdeu, que mergulhou na profundeza da desobediência, e Satanás estava reinando sobre a criação.
E a criação foi só piorando, 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 até a pessoa de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: por causa de um só homem a morte veio para todos, mas por causa do segundo Adão a eternidade é possível para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Que plano glorioso, que eu e você fazemos parte desse plano. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, quando criou o homem, foi com a finalidade de ter uma relação íntima com ele. Mas o pecado não permitiu isso, porque o pecado separou o homem de Deus. Você foi criado para uma relação íntima com o Pai, com o Criador, com o Todo-Poderoso. Mas o pecado não permitiu isso. O pecado nos distanciou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos pelo Senhor do jardim do Éden, eles foram expulsos, mas saíram com uma promessa de que deles iria sair uma pessoa que pisaria a cabeça da serpente que os enganou. Glória a Deus! Deus é extraordinário, irmãos. Deus é magnífico e misericordioso. O casal pecou e foi expulso. A terra passou por maldição. Deus começou a declarar as maldições: você será maldita por causa disso, a terra por causa disso, a serpente por causa disso, a mulher por causa disso e o homem por este motivo. Mas quando eles foram expulsos, Gênesis 3,15, eles receberam a promessa, e deles sairia uma semente, uma pessoa que iria pisar na cabeça da serpente que venceu o primeiro homem e a primeira mulher. Que coisa maravilhosa, irmãos. As coisas de Deus é tremendas, são tremendas. Mas quando o Senhor Deus os expulsou do Éden, não só expulsou eles com essa promessa, com essa profecia que iria se cumprir na pessoa do Cristo, que fez exatamente isso. Envergonhou o diabo, esmagando a sua cabeça e triunfando na natureza humana que o diabo conseguiu vencer. Que coisa maravilhosa. Mas o primeiro casal não saiu só debaixo dessa profecia. Deus também fez provisão para eles. Deus fez provisão para eles. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Foi o próprio Deus quem proveu para Adão e Eva as vestimentas de peles de animais, porque o que eles fizeram, o Senhor não podia aceitar, porque havia sido feito pelo próprio homem. Entendeu o mistério? Está entendendo o mistério? Ele vai começar a se completar daqui a pouco. Você entendeu que quando a santidade foi perdida, Deus teve que prover para eles, Deus teve que vestir eles. E o que foi que eu iniciei dizendo aqui? Que só a presença de Deus é quem santifica o seu povo. Só a presença de Deus é quem nos santifica. Só a presença de Deus é quem nos dá aquela plaqueta do sacerdote, santidade ao Senhor. Só a presença dele. Hoje estamos vivendo o mesmo contexto. Hoje nós estamos vivendo esta mesma realidade, porque toda a preocupação do povo de Deus é com aquilo que o homem pode fazer para Deus, em como agradar a um Deus 3 vezes santo. E o que nós temos que fazer? Quais são as minhas obras que devo realizar? Aquelas vestimentas de folha de figueira falam da justiça própria do homem, ou seja, é tudo aquilo que eu posso fazer, é tudo aquilo que você pode fazer para acertar
no meu relacionamento com Deus. Mas aquelas vestes não podiam substituir, porque quando Deus se apresentou para Adão, ele entra atrás, ele se esconde atrás das árvores. E ali fica escondido do Senhor, porque ele estava nu. Só que o texto diz que ele não estava nu. Interessante, né? Interessante. As vestes que eu estou falando aqui foram aquelas que Adão fez para ele mesmo. Antes de Deus prover para ele as peles dos animais e o vestir eles tinham cozido umas folhas e eles mesmos tinham se vestido. Mas quando Deus foi chegando no jardim à tardinha, ele se escondeu por trás de uma árvore. E quando Deus começou a perguntar onde é que estava Adão, ele se apresentou. E Deus disse: por que tu está escondido aí, Adão? Por que você está escondido aí? Ele disse: porque eu estou nu. Só que Gênesis 3,10 diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas as escrituras dizem que ele não estava literalmente nu. Sabe por quê? Porque ele tinha se cozido as folhas e tinha se vestido. Mas aquelas folhas representavam as próprias obras de Adão em querer acertar os ponteiros com Deus. Foi ele que preparou a sua própria justiça. Foi ele que tentou encobrir os seus próprios pecados. Foi ele que tentou santificar a si mesmo. Entendeu? O porquê que Deus teve que prover para ele uma nova vestimenta, uma pele, e o vestiu, porque Deus não aceitou aquela que ele havia feito. Ele não estava nu, ele estava vestido com folhas, mas aquelas folhas nada mais eram do que nudez diante de Deus. Elas não tinham o suficiente para cobrir o erro cometido diante de Deus. Porque, segundo diz a Bíblia, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64, versículo de número 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam. Ou seja, eles pecaram contra Deus e eles mesmos quiseram resolver o problema. Eles saíram da santidade ao Senhor, desobedeceram ao Senhor, foram administrados pelo próprio diabo por meio de uma sugestão, que foi aquilo que eu falei aqui na terça-feira, a tentação. E eles caíram diante de Deus de forma vergonhosa, de desobediência. Tentou justificar a si mesmo. E Deus não aceitou, porque Isaías especificamente diz que as nossas obras de justiça diante de Deus não passam de um trapo de imundícia. Deus não aceita. Ele não aceita. Graças ao Senhor Jesus Cristo, porque um dia naquela cruz, Ele crucificou a nossa natureza maldita. Jesus morreu de fato, e nós morremos nele, mas o nosso Deus e Pai o ressuscitou dos mortos, para que ele seja a nossa própria vida. Por isso que eu iniciei dizendo, e o texto que nós lemos no capítulo 29 do Êxodo, mostra que Deus, a sua glória, a sua presença, era quem santificava os filhos de Israel. Porque os filhos de Israel não podiam santificar a si mesmos. Porque eles não podiam se justificar por meio das suas próprias obras. Eles não podiam justificar por meio da sua própria justiça. E Adão representa muito bem isso aí. Adão representa muito bem isso aí.
E sabe o que é a nossa justiça? É o que Adão fez. Não só se cobrir com folhas para tentar esconder o pecado, mas se colocar árvores em nossas frentes. É isso que as pessoas têm feito, isso colocando, melhor dizendo, se colocando atrás das árvores, tentando se esconder de Deus. E quando nós levantamos árvores na nossa frente, é quando nós estamos, através da nossa própria justiça, da nossa própria sabedoria, da nossa própria compreensão, nos achar santos através do nosso próprio consentimento, enquanto nós estamos pecando contra o Senhor. Porque se a presença de Deus é quem santificava os filhos de Israel, que é uma representação da igreja, sem a presença de Deus não existe santificação. E o pecado nos separa de Deus. Então, se eu me manter pelo pecado através da minha própria justiça, tentando eu mesmo justificar o meu erro, isso é levantar árvores e ir para trás dela. E quando Deus falar, as pessoas eu separado, então se a presença de Deus é quem santifica, então se eu estou separado da presença, como serei santificado? Como serei santificado? Será que uma roupa longa é o suficiente para isso? Não. E Jesus Cristo, repetindo uma profecia do profeta Isaías, ele disse: vocês me adoram com as mãos levantadas e com as suas bocas, mas os vossos corações estão distante de mim. Então não está relacionado a isso. Não está relacionado nem à adoração, está relacionado a cântico, as mãos levantadas, a roupa. Às vezes isso que as pessoas costumam fazer com uma vida completamente errada diante de Deus, sem se consertar com Deus antes, e fazem isso, continuam fazendo isso, escondendo a si mesmo por trás de árvores, nada mais é do que se esconder atrás delas. Nada mais é, não vai resolver, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. E eu pergunto, que tipo de vida nós estamos vivendo, irmãos? Será que nós estamos vivendo uma vida de santidade, onde Jesus é expresso através de nós, onde nós somos a expressão de Cristo? Porque Cristo era a expressão exata de Deus. Mas será que nós somos aquilo que a própria palavra cristão significa, pequenos cristos? Será que nós somos pequenos cristos, irmãos? Será que a nossa vida, a vida que nós estamos escolhendo viver, ela é assim, ela está expressando Cristo em nós, que é a esperança da glória? A glória de Cristo é o que Ele é em si mesmo. Ele é glorioso e por causa dele a igreja é gloriosa. Nele somos santos e amados do Pai. Nele somos santos, nele somos santos. Grave isso. Nele somos santos e amados do Pai. E a única evidência segura de que estamos unidos a Jesus Cristo e é Ele mesmo em nossa vida. É Ele mesmo. A única evidência que nos mostra que Ele está unido, nós estamos unidos com Ele e Ele a nós, é uma vida santa, irmãos. Sem uma vida santa não tem como nós expressarmos Cristo. Sem uma vida santa, uma vida cheia de hipocrisia muitas vezes, não expressa Cristo, expressa a nossa própria justiça. E com isso nós estamos construindo árvores, plantando árvores entre nós e o Senhor está a falar, nós estamos ouvindo a voz, mas completamente escondidos, porque estamos nus diante de Deus, e cada um sabe da sua nudez, cada um conhece a sua nudez, mas não muda a filosofia do pensamento, porque se eu futuramente quero estar onde Cristo está, esta vida me é a única oportunidade para isso. Não tem um outro meio para chegar aonde Ele está, senão por meio dessa vida. Então eu tenho que começar a pensar nisso. Eu tenho que começar a viver com este propósito na minha vida, para que onde Ele esteja, eu também esteja com Ele também.
Para onde Ele está, eu esteja, eu tenho a capacidade de entrar e de estar lá com Ele para toda a eternidade, porque Ele mesmo disse à igreja de Laodiceia: ao vencedor darei-lhe o direito de assentar-me comigo no trono da glória. E se for isso que preenche os meus pensamentos, mutualmente, gradualmente, isso vai mudando a minha vida e a minha forma de pensar e viver. Alguém já disse uma vez, e com muita verdade, que o estado de um homem é nulo, e a sua fé doentia, e as suas esperanças da glória, se as suas esperanças da glória não estiverem purificando o seu coração e a sua vida. Repetindo essa frase, muito interessante. O estado de um homem é nulo e a sua fé doentia, se as suas esperanças da glória não estiverem purificando o seu coração e a sua vida. Lembra que eu falei que gradualmente, se nós estivermos pensando nisso, certo? As expectativas da glória, a esperança da glória vindoura, de estar onde Cristo está, se a gente não pensar nisso, isso ocupe o nosso pensamento, nós vamos mudando gradualmente. É exatamente o que esse pensador diz aqui. O estado do homem é nulo e a sua fé é doente, se as nossas esperanças da glória não estiverem purificando o nosso coração e a nossa vida. Por isso que Hebreus fala lá no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A expectativa da glória que eu tenho de adentrar nos portais eternos, nos portais celestiais, e ao vencedor receber o direito de se assentar com Cristo no trono onde Ele está à direita de Deus, se não for isso que ocupe a minha mente, irmãos, minha vida nunca vai ser transformada. Minha vida não vai passar gradualmente por um processo de transformação, entrando num estado de santidade, de santificação, sem a qual ninguém poderá ver o próprio Deus. São esses pensamentos, irmãos, são esses desejos, essa vontade, essa esperança da glória que purifica o nosso coração e a nossa vida. Se os nossos anseios da glória eterna não estiverem fazendo isso, a nossa fé é doente e o nosso estado diante de Deus é nulo, irmãos. Pensemos nisso. Nós precisamos demonstrar como igreja do Senhor Jesus Cristo a qualidade de nossas vidas. E que família pertencemos. Se você pertence à família de Deus, se você é igreja de Cristo, se você é igreja do Deus Todo-Poderoso, se você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, como diz Hebreus 13, que com o seu sangue Ele comprou a igreja para Ele. Se você não é noiva, se você é noiva, você tem que mostrar a quem você pertence. A sua vida tem que dizer a quem você pertence e a que família você faz parte. Precisamos permitir que os homens vejam isso em nós, através de nossas vidas, que realmente somos filhos do Santo de Israel, que somos filhos de Deus, que somos filhos daquele que é 3 vezes santo. De outra forma, a nossa filiação será um título sem sentido. Como diz um homem chamado William Garnall, ele declarou certa vez: nunca afirmes que tem sangue real nas veias, que nasceste de Deus, a menos que possas provar a tua descendência, ousando viver de maneira santa. Paz do Senhor, Madicinho. Deus te abençoe, meu irmão. Estou orando por vocês aí, tá? Inclusive pela sua saúde. Nunca afirmes, diz William Garnall, nunca afirmes que tem sangue real nas veias, que nascestes de Deus, a menos que você possa provar a tua descendência. A menos que você possa provar isso, ousando viver de maneira santa. Que fase linda, meu irmão.
somos do Senhor e não vivemos mais para nós mesmos. Ou vivemos para nós, para os nossos desejos, vontades, para a nossa vida social, para o nosso lazer, para a nossa família, ou vivemos para Deus. E estas demais coisas serão acrescentadas e abençoadas, porque se eu tenho o sangue de Deus na minha veia, sangue do Cordeiro na minha veia, eu tenho que viver uma vida que dignifique isso. Eu tenho que viver uma vida que mostre isso. E eu só vou viver uma vida que mostre isso, que eu sou descendência de Deus, que eu nasci de Deus, que eu nasci de novo, que eu sou um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, quando você ousar viver de maneira santa no mundo completamente pecador, no mundo de trevas, no mundo completamente oposto. Então não ouse jamais dizer que você nasceu de Deus e vive uma vida sem santidade. Não ouse dizer que você tem um sangue real na veia, o sangue do Cordeiro na veia, se você não consegue comprovar a sua descendência em Cristo. Paz, meu querido e amado pastor Ivan. Oh, meu irmão, que satisfação. Deus abençoe tua vida, tua família. O Ziel, meu querido e grande amigo, e a tua igreja, meu irmão. Seja feliz, Ivan. Que bom ver você novo, meu querido. É essa a realidade, meus irmãos. Nós não devemos ousar em dizer isso. Ah, eu sou de Deus, eu vim de Deus. Se nós não conseguimos comprovar a nossa descendência, se nós não conseguimos viver uma vida que dignifique isso, para isto acontecer na minha e na tua vida, nós devemos ousar viver uma vida santa. Só assim nós estaremos testemunhando para o mundo em trevas, para o mundo corrompido, um mundo completamente oposto, onde nós estamos, que nós somos do Senhor. Que nós somos do Senhor. Que nós vivemos para a glória do Senhor. E que Ele vive em nós, através de uma vida santa. Você só vai conseguir comprovar que você está em Cristo e Cristo em você, através de uma vida santa. Não tem outro método, meio, não existe nada disso. O que passar disso vem do maligno. Nossas vidas estarão sempre fazendo bem ou mal, irmãos, para aqueles que as contemplam. Elas sempre estarão fazendo bem ou mal para aqueles que nos assistem, para aqueles que convivem conosco. Elas são um sermão silencioso que todos podem ler, ainda que você não conte os seus segredos mais íntimos, mas a sua vida é um livro aberto, através dos seus atos, através das suas ações e palavras. Está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, onde Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos essa carta que Paulo diz que podem ser conhecida e lida por todos os homens. Então nós nessa vida ou fazemos o bem ou o mal. Esta é a grande realidade. É realmente triste quando as nossas vidas servem de sermão e a favor da causa do diabo e não da causa de Deus. É triste essa realidade, mas é uma realidade. Tem muitas pessoas que estão vivendo e que as suas vidas servem de sermão em favor da causa do diabo e não de Deus. Por acharem que estão vivendo da mesma maneira, segundo os seus próprios protocolos. Se a Bíblia estabeleceu para mim e para você
uma regra, uma via de regra, um caminho, ela nos desabilita a vivermos segundo as nossas próprias vontades. Se existe um protocolo, se existe um método, se existe o caminho, não um caminho, mas o caminho, se existe, por que nós estamos tentando buscar o nosso próprio caminho, os próprios protocolos de adoração, de viver em santidade e de viver para Deus? Por quê? Se a Bíblia não nos habilita a isso, se a palavra de Deus não nos habilita, muito pelo contrário, nos desabilita a vivermos como queremos. Mas nós tentamos, no nosso decorrer da vida cristã, e nós vamos amadurecendo às vezes, pelo menos achamos que estamos num processo de amadurecimento, e nós começamos a criar as nossas próprias filosofias e as usamos como doutrina para nós mesmos. E ainda queremos ensinar aos outros, sem levar em consideração, sem levar em conta que nós temos uma Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, que nós temos os protocolos, que nós temos os métodos que Deus estabeleceu até para podermos servir a Ele, para podermos viver para Ele. E nós às vezes quebramos tudo isso e tentamos viver para nós mesmos. E achamos que estamos vivendo para Deus, sem levar em consideração que eu vou demonstrar isso quando eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. E isso vai ser evidenciado através de uma vida santa que segue os protocolos, que segue os princípios, que tem eles como regra, como fé e como prática, que tem eles como norteadores. Devemos ser santos, porque sem santidade na terra nunca estaremos preparados para os desfrutarmos do céu de glória. Porque o céu é um lugar santo. O Senhor que habita no céu é santo. O céu em si representa esta santidade. O Senhor do céu é um ser santo. Os anjos são criaturas santas. Então a santidade está estampada em tudo, no que diz respeito à existência do céu. E não, no céu não pode entrar pecado e nem pecador. O céu é santo, representa pureza, santidade, porque nele governa um Deus que é santo, 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 santo. Nele está o Filho de Deus, que é o Cordeiro Santo. Nele estão as criaturas celestiais, os anjos de Deus, que são santos. E isso nos desabilita a querer viver nesta terra sem santidade, já que para ir ao céu nós temos que viver aqui em santidade, porque nunca estaremos preparados, se não vivermos em santidade, para vivermos num lugar que exige de nós santidade, porque é santo. Então devemos ser santos, porque sem santidade na terra não existe entrada no céu que é santo. Não existe, porque lá não entra pecado e nem pecador. Por isso que o próprio João diz lá em Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada na cidade santa, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E o tempo que nós estamos vivendo é pertinente para podermos ouvir algo dessa natureza. É pertinente. Como nós poderemos nos sentir felizes e à vontade no céu se morremos destituídos de santidade? Fica a pergunta. Como é que nós vamos nos sentir felizes e à vontade no céu, se nos falta santidade aqui na terra? E um dos protocolos estabelecidos pela palavra de Deus é esse. O próprio João 21, Apocalipse 21, 27, diz que lá não vai entrar nada contaminado. E as pessoas vivem como se este dia nunca fosse
acontecer. Não lutam contra os próprios demônios que assolam a sua carne ou com aqueles prazeres que militam na carne de Tiago capítulo 4. E os demônios que assolam, que atormentam, os maus desejos, super desejos que Tiago também fala na sua carta, que é chamado de concupiscência, um desejo forte, um desejo absurdo, um desejo que vai além da nossa própria capacidade, um desejo que nos derrota, uma vontade que nos derrota. Como? Se nós não estamos pensando em viver na glória com Cristo, aqui nesta terra, sem lutar contra essas coisas, entregando-se a elas, dizendo que é assim mesmo, e Deus por me amar, aceita-me como sou. Não vai entrar nada imundo lá, não vai entrar nada contaminado lá. Lá é santo, santo, santo. Então, sem viver uma vida santa nessa terra, não podemos viver uma vida santa no céu. Porque ele é santo, ele é puro, ele é branco como a neve. E outra coisa, meus amados irmãos, a morte não opera automaticamente alguma transformação em nossas vidas, principalmente aquela que precisamos. O sepulcro não impõe qualquer alteração. Cada indivíduo haverá de ressuscitar com o mesmo caráter com que o seu último suspiro ele partiu. Cada indivíduo. A ressurreição vai contar com a maneira com que nós morremos. Porque depois da sepultura não existe transformação, existe antes dela. Tem alguns indivíduos que estão pensando que a sepultura vai transformar, ou quando ela se aproximar de nós, não vai transformar ninguém. A sepultura, muito pelo contrário, é o fim de uma vida e o começo de uma eternidade. Porque todos nós que aqui estamos caminhando para uma eternidade. A sua vida aqui, em santidade ou não, é quem vai determinar onde você vai passar a sua. Mas a sepultura não muda ninguém, não. O que importa é o que acontece antes dela. Porque depois dela virá o juízo. A santidade é a prerrogativa de Deus para sermos salvos. Por isso, observamos em sua palavra o próprio Deus orientando o seu povo de volta à santidade. E por que Deus exige santidade do seu povo? Para que eles possam habitar no céu, aonde tudo é santo. Isso mesmo, para serem salvos. É prerrogativa de Deus a santidade para sermos salvos. Para alguns isso possa parecer estranho, para outros novidade. E ainda para outros uma pergunta. Isso pressupõe que se eu não estou andando em santidade, eu não sou salvo? Temos que parar tudo agora e refletir sobre a importância de se entender a salvação. Existem dois aspectos importantes da salvação desta doutrina. Primeiro, o aspecto como ato, e segundo, um aspecto como processo, que culmina com a glorificação, com a eternidade, com a obra celeste que culmina na nossa presença diante do Deus Todo-Poderoso, que culmina na conclusão da obra da santificação que o Espírito Santo já começou em nós agora. Isso vai terminar no futuro. Essa é uma realidade que nós precisamos entender e que eu gostaria de explicar para você agora. Eu estou aqui vendo agora a hora, deixa eu ver, já está na hora mesmo de eu concluir. Eu vou só concluir esse pensamento agora e depois eu vou orar e na quinta-feira, se Deus permitir, nós concluímos essa outra segunda parte do estudo. Portanto, meus amados irmãos, existem elementos na nossa salvação que são imediatos e instantâneos.
como, por exemplo, a regeneração. A regeneração é uma obra de Deus que é pontual, que acontece ali no ato. Ninguém pode dizer estou sendo regenerado. Não existe isso. Ou você é regenerado ou você não é regenerado. Porque regeneração é um aspecto da salvação que é um ato que acontece ali no momento da aceitação, no momento enquanto sua mente se abre pela verdade do Evangelho. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando acontece esse momento de compreensão do Evangelho, começa o ato de regeneração. Está ali, acontece naquele momento, acontece ali, naquele momento, é pontual. Por isso que ninguém pode chegar na igreja dizendo, eu estou sendo regenerado, meu irmão, tenha paciência comigo. Não, ou você é regenerado ou não é. Das duas, um. Porque a regeneração, quando a questão processual aliás, ela é um ato, não uma questão processual. Não é um processo de etapas, mas é um ato. Acontece no momento em que sua mente se abre pela verdade do Evangelho da paz. Nós percebemos que somos regenerados por meio dos defeitos, aliás, por meio dos efeitos que essa maravilhosa obra de Deus causa em nossa vida. Que efeitos são esses? A transformação. A transformação. Existe na salvação atos de Deus que são diretos, imediatos e pontuais. Um deles é a regeneração. Uma vez que você abriu a sua mente, coração, para a verdade do Evangelho, o que é que acontece contigo? Não começa um processo de transformação? Esse processo de transformação tem em si um nome: regeneração ou novo nascimento, dá no mesmo. Então isso é um ato que acontece quando você se converte. Quando a tua mente é aberta para a verdade do Evangelho. Quando ele consegue adentrar a tua mente e o teu coração e você compreende ele. Então um dos atos, das questões da salvação é esse ato que é a regeneração. Tá certo? É direto, é imediato, é pontual. Ele acontece ali, no momento em que você abre a sua vida para Deus. Mas existe um outro, que é o processual. Eu queria destacar aqui dois deles, que tem a ver com tudo isso que já estamos falando até agora. Quais são os processos depois da regeneração? Santificação e glorificação. Ninguém pode chegar aqui dizendo, eu estou sendo glorificado. Não. A pessoa não pode dizer que está sendo glorificado. A pessoa pode dizer que um dos processos, uma das coisas que acontece enquanto processo a salvação, ato e processo, é a santificação. Eu estou sendo santificado. Mas glorificado e regenerado, não. Porque um processo que acontece no ato e o outro processo acontece no concluir da santificação. É isso que nós precisamos entender. O glorificado, esse é um estado, certo? Final. Ele é sempre final. Ele nem é antes nem durante. Ele é final. É derradeiro. É a conclusão de uma obra. A obra da santificação. Portanto, nós chegaremos à salvação trilhando o caminho da regeneração, que é o ato. Acontece quando Nilma botou aí agora, conhecereis a verdade vos libertará. Depois vem os processuais, que é a santificação e a glorificação. Este é o protocolo de Deus. É isso que Deus estabelece na Escritura Sagrada. Você está trilhando essas três fases. Isso o cristão não pode deixar de lado. Ele não pode procurar outras vias de escape. A realidade é essa, é bíblica, é isso aqui e acabou, não tem como. Atos de salvação, essas questões de atos e processos da salvação, nós precisamos entender bem, para que aquelas questões que eu falei anteriormente não venham de repente dizer, então quer dizer que eu não sou uma pessoa salva? Até para você ter certeza da sua salvação, você precisa entendê-la.
Porque ela carece desse entendimento nosso. Por quê? Porque existem elementos da nossa salvação que são imediatos e são instantâneos. Mas existem outros que são processuais. São processos que vão acontecendo no decorrer da nossa caminhada, da trilha que nós estamos trilhando. Tá certo? Então nós precisamos entender isso. Portanto, nós chegaremos à salvação trilhando esses caminhos. E isso, você que é cristão, não podemos deixar de lado, mas infelizmente tem sido deixado de lado por muita gente. Sabe por quê? Por uma mal compreensão da doutrina da graça. Pela graça sois salvos. E por aí já era, Zé Fini. Uma mal compreensão da doutrina da graça tem deixado as pessoas pulando, querendo, melhor dizendo, pular essas etapas. Pessoas que não são regeneradas, pessoas que não são santificadas, porque a vida delas, como Paulo escreveu aos Coríntios, é uma carta que os homens podem ler. E quando nós lemos essas cartas vivas, que Paulo disse que nós podemos ler lá em Coríntios, quando nós lemos esses sermões que estão sendo pregados através da vida de muitos, nós conseguimos identificar que está faltando etapas. Mas quando essas pessoas abrem as suas bocas para darem testemunho acerca de si mesmas, elas abrem as bocas e dizem: pela graça eu fui salvo e pela graça eu vou chegar lá. E para isso nós precisamos entender que a nossa irmã Monique colocou uma foto do profeta Isaías sendo das mulheres. Eu hoje coloquei Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, aquela representação da história do término da vida desses homens. Então nós vemos aí os apóstolos e os profetas chegando na glória eterna, sabe, no estado de glorificação. Uns homens que viveram o processo da regeneração porque foram transformados, como o próprio Paulo, e viveram em santidade, e isso culminou na glorificação, sabe, e chegando ao estado eterno. E nós vemos esses homens, e aí você vai ver Pedro dizendo: eu neguei a Jesus Cristo, tive todo um processo, mas eu morri por causa de Cristo, fui crucificado numa cruz em X, tentei fugir de Roma escondido, porque estava temendo a perseguição. E quando eu estava saindo de Roma, o próprio Cristo se apresentou para mim e disse: vais me negar mais uma vez, Pedro? E eu voltei para Roma e me entreguei às autoridades. E as autoridades decidiram me crucificar. E eu disse: não me crucifiquem como crucificaram meu mestre, pois eu não sou digno de morrer como ele. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E o crucificaram. Quando você vê que a própria Bíblia relata que o Tiago, o apóstolo, morreu pela espada de Herodes, e João Batista morreu porque foi decapitado por causa da pregação genuína e dura do Evangelho. Quando você vê Paulo, que foi fustigado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, lutou com feras em Éfeso, não é? Foi ali dado como morto, chamado de tragarela, perseguido pelos seus próprios compatriotas, e teve a sua cabeça decipada na guilhotina romana. E aí você vê Isaías, que foi cerrado ao meio, e você vê outros homens e mulheres de Deus chegando na glória eterna, dando esses testemunhos. Aí você vê o crente de hoje, o crente contemporâneo, o crente do século 21, quando chegar lá e for perguntado a ele: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? E diante de todas essas respostas que foram ditas, ele vai simplesmente dizer: pela graça. Só pela graça, porque eu não fiz nada, eu não precisei viver. Sabe qual é a mal compreensão da graça? É que eu preciso seguir a filosofia do menor esforço. Eu não preciso fazer nada, a graça já faz tudo por mim. Mentira e enganação do diabo, porque a má compreensão da graça é uma desgraça para todos nós.
A doutrina da graça, ela precisa ser pregada juntamente com a doutrina da santificação, porque graça é regeneração e santificação é o que culmina na transformação do nosso ser para Deus, para podermos ser glorificados e entrarmos no céu que é santo. Sem esses processos não tem céu para nenhum de nós. A graça não. Então hoje é assim, os crentes chegam lá do século 21, sabe? Porque eu já vi gente dizendo aí, nós não estamos mais nos tempos bíblicos, gente, por favor, deixe de ser careta, rapaz. Você está no século 21, mas as verdades bíblicas vão de séculos em séculos, de milênios e milênios. Ou você as segue para entrar na glória eterna, ou você com essa gracinha que você acha que está... Na verdade, você está fazendo gracinha, dizendo que viver de qualquer jeito vai ser salvo pela graça. Viver em adultério, viver fora do corpo de Cristo, viver fora da igreja. Aí essas pessoas dizem, mas eu sou a igreja, eu não preciso estar em templo. Sim, aí Colossenses capítulo 1, acho que verso 17, ou é verso 15, diz, Cristo é o cabeça da igreja. Aí eu olho para essas pessoas e digo, cadê Cristo em você, que eu não vejo? Porque se você é igreja, Cristo é a sua cabeça. Mas a sua cabeça está sendo aí completamente conduzida pelos seus próprios pensamentos, e eu não vejo na sua cabeça os pensamentos de Cristo. Então, se você é igreja, Cristo tem que ser a sua cabeça. E se Cristo for a sua cabeça, você vai dizer o que ele disse aos discípulos no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando ofereceram comida a ele, ele disse, uma comida eu tenho para conhecer, que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Se nós ouvirmos só a doutrina da graça, facilmente podemos achar que não precisamos andar em santidade. É a filosofia do menor esforço. A doutrina da graça tem que vir acompanhada da doutrina da santificação. Porque esses são as questões da salvação que nós precisamos entender bem. Regeneração, santificação, glorificação, que é o término, a conclusão da obra da regeneração. A pessoa é regenerada para melhorar, não é regenerada para viver do jeito em que vivia antes da regeneração. E vem dizer que esse processo de graça, um ato completamente do próprio Deus, é o suficiente. E eu preciso viver nesta vida sem esforço nenhum. Porque a graça de um homem que se deu por mim, que derramou seu sangue por mim, é o suficiente para me tornar santo, santo, santo igual a ele. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. E aqui eu encontro algumas pessoas que dizem que vivem fora de igreja, que vivem fora de Cristo, que estão em adultério, que estão vivendo de todo jeito e dizem que vão ser salvos. Se o processo da salvação é esse, existe algum outro? Eu não conheço nenhum outro, porque não existe nenhum outro. O processo da salvação na Escritura Sagrada é esse e acabou. Não existe outro processo. E se essas pessoas, para ser igreja, porque o céu foi feito para a igreja. O céu não existe igreja individual. A igreja é sempre coletiva. E se essas pessoas são igreja, como dizem, porque dizem que a igreja sou eu, não preciso estar dentro de igreja, não preciso seguir doutrina de igreja nenhuma, não preciso de pastor nem nada. Então, cadê Cristo, que é a cabeça da igreja? Porque eu não consigo ver na vida de alguém que é adúltero. Eu não consigo ver na vida de alguém que tem um mau testemunho. Porque Cristo, meu irmão, não habita em lugares áridos. Quem habita em lugares áridos e anda por lugares áridos, de acordo com Mateus 12, é o próprio diabo. Ele não habita naquilo que é sujo, irmãos. Ele não habita naquilo que é controverso. Porque Pedro diz que nós recebemos uma natureza divina, que é a semente incorruptível. Cristo é essa semente incorruptível. Ele não pode habitar dentro daquilo que já foi corrompido, mas não que se corrompe. Porque aí vai entrar em contradição e ele não pode negar a si mesmo. Então, eu vou parar por aqui e vou voltar para aquele início. Vamos pensar nessas coisas, irmãos. Vamos pensar nessas coisas. Vamos colocar essas coisas na nossa mente.
Porque a nossa felicidade futura, certo? Se a nossa felicidade futura significa estar onde Cristo está e ver a sua glória, não há melhor preparação do que agora, neste momento, começarmos a encher os nossos pensamentos com esse desejo de ir para lá. Com esse desejo e esses protocolos que nós temos que seguir e adotá-los. Quão pecaminosos e tolos seremos. Não, e tolos seremos nós, se não pensarmos muito em outras coisas e não o suficiente nisso. Nós seremos tolos e pecaminosos se nós começarmos a pensar muito em outras coisas e não nisso. Assim nós estaremos, irmãos, pensando nisso, gradualmente sendo transformados pela glória de Deus, que é a sua presença. É apenas Cristo que pode nos alegrar e nos gloriar. Porque é Ele, o Senhor glorioso, e tem compartilhado das nossas glórias, das suas glórias, melhor dizendo, com cada um de nós. Fica aqui a lição, fica aqui o conselho, fica aqui a sabedoria, que eu acredito que muitos de nós não pensamos muito nessas coisas, ou não sabíamos das questões processuais da salvação, e às vezes dava dúvida. Então, santidade é basicamente isso aqui que eu falei, não está relacionada a muitas coisas que muitos de nós sabíamos, mas isso aqui, e na conclusão, quinta-feira, eu acredito que você vai saber melhor e vai concluir melhor os seus pensamentos, para que isso possa gradualmente mudar a sua vida, transformar a sua vida, mudar as suas verdades e deixar o seu coração se quebrar diante delas. Que Deus possa abençoar a sua vida, e antes disso eu gostaria de orar para que Deus possa vir aplicar essas palavras em nosso coração. Deus nos ajuda a viver em santidade, pois como vemos aqui nesta noite, ó Deus, enxergamos que o céu é santo, que os seres celestiais são santos, que o Senhor que habita no céu é santo. Então não tem como viver nessa terra sem santidade e habitar num céu que é completamente santo e que foi feito para os santos. Porque a tua palavra diz em 21, 27 de Apocalipse, que lá não vai entrar nada que é contaminado. Então, se eu estou me contaminando com as obras da carne, com os pensamentos contrários à tua palavra, com minhas filosofias do menor esforço, de que eu não preciso fazer nada, que o Senhor já fez tudo por mim, que eu preciso só curtir a minha vida aqui nesta terra, porque naquele grande dia, assim como aqueles que estão perseverando dentro das igrejas, vivendo uma vida intensa, vivendo uma vida de compromisso, como também aqueles que viveram no passado e deram esse testemunho, e aí vamos chegar lá, Senhor, de qualquer maneira. Não vamos chegar lá de qualquer maneira, não vamos chegar lá de qualquer maneira. O sermão do Senhor já está preparado, quando o Senhor mesmo disse: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E muitos vão ouvir isso, Senhor, porque está escrito em tua palavra. E isso por quê? Porque compreenderam mal a graça e acha que a graça é a lei do menor esforço. E aquele que está se esforçando, aquele que está se doando, aquele que está renegando o mundo, que está lutando contra pecados, que está se santificando no Senhor, na presença de Deus, buscando, para terminar numa glorificação deste corpo, num corpo vindouro, aquele corpo glorificado, no qual necessitamos para entrar na glória. Tem gente que está vivendo para pular essas etapas e achando que vai chegar primeiro do que eu, porque interpretam mal, os últimos serão os primeiros. Então, Senhor, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, que o Senhor nos faça entender a salvação, esses processos, quanto essas questões, esses elementos da salvação, que é o ato e o processo, que é a regeneração, santificação e glorificação, que vai terminar na glória eterna. Que assim o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia mais, e nos faça compreender as verdades da tua palavra. É assim que eu te oro, ao mesmo tempo pedindo, ó Deus, misericórdia sobre aqueles que renegam isso, aqueles que não aceitam isso,
mas que criaram suas próprias doutrinas com base nas suas próprias verdades. Tem misericórdia e faze eles enxergar a verdade para que a verdade vos liberte. E é assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Fiquem todos na paz, que vocês possam descansar bem nesta noite, durmam em paz, lembrando, com Deus eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Deus abençoe grandemente vocês. 19 horas, domingo, estaremos na igreja celebrando o nosso culto de Santa Ceia. Deus abençoe. Fiquem em paz.